Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esta linda mochilinha, que é uma mochilinha saco e também um joguinho da velha para a criançada se divertir, levar para onde quiser, colocar suas coisinhas aqui e brincar aqui com o jogo da velha. Antes do passo a passo, já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Vamos para os materiais para essa peça. Então vamos precisar de algumas fitas pretas. Se você não tiver fitinha fina assim, serve cordãozinho também. Mas a fitinha é essa número 0, preta, de preferência uma cor escura. Vamos precisar de retalhos coloridos. Nessa peça você vai aproveitar todos aqueles retalhos que ficou das outras peças que você faz. Então a gente vai precisar de uma cor para fazer os círculos e uma cor para fazer os quadrados. Vamos precisar de um pedaço de velcro de qualquer largura. O meu aqui é de 2,5, mas pode ser o mais estreito. Vamos precisar também de um pedacinho bem pequeno de cadastro. Se você não tiver esse cadastro, pode ser uma fita de gorgurão, um pedacinho de 12 centímetros. Linha das cores do tecido que a gente vai usar. A gente vai precisar também, o cordãozinho é esse aqui, ó. Pode ser esse rabo de rato mais fininho, mas pode ser um mais grossinho. Você pode usar qualquer cordão desse aqui. Então esses são os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Agora vamos fazer os nossos moldes. Vamos começar fazendo um quadrado de 5 por 5. Então é só marcar 5 centímetros. Nesse quadradinho a gente reserva porque vamos precisar de cortar no tecido 5 quadradinhos desse. Agora a gente vai fazer o círculo. O círculo você pode usar qualquer coisa que você tenha redonda em casa que tenha 5 centímetros, assim ó, de diâmetro. Pronto. É o segundo molde. A gente vai precisar de um quadrado de molde de 22 por 22. E a gente vai precisar no tecido de retângulo, aqui é quanto a gente vai cortar no tecido. 4 retângulos de 28 por 35. Então vamos lá cortar esse molde aqui, ó, modelar esse. Aí na sua casa você não risque com esse piloto não, risque com um lápis comum para a sua linha ficar bem fininha e você ter uma medida bem certinha. Agora é só cortar. Eu vou precisar de 4 pedaços desse de tecido. Desse aqui eu vou precisar uma vez num tecido, que aí você vai escolher qualquer cor de tecido, pode ser da mesma cor do outro, pode ser outro tecido que você está aproveitando. Pronto, dessa forma a gente já tem aqui todos os nossos moldes. Então aqui, ó, um molde grande e um molde pequeno e esses dois aqui que é bem simples para cortar. Pronto, nossos moldes já estão prontos. Agora vamos pro corte. Com o tecido em mão, essa parte que é o maior, você vai, ó, colocar 4 vezes. Então é só colocar o tecido dobrado, colocar em cima e cortar. E o pequeno, que é 22 por 22, é só colocar em cima do tecido e cortar. Já esses dois que são pequenininhos, a gente não vai cortar logo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, por exemplo, o redondo, vai colocar em cima do tecido e vai riscar em um pedaço do tecido. E depois eu pego um outro tecido, porque eu vou precisar costurar e depois desvirar isso aqui. Então sempre eu vou ter, ó, para as 5 peças, que eu vou precisar de 5 peças redondas. O quadrado vai acontecer exatamente a mesma coisa. Deixa eu cortar esse retalho aqui. Então eu vou pegar vários retalhinhos, vou colocar o meu molde em cima, vou riscar, de preferência com um lápis. Aqui é bom que seja com lápis, porque o lápis não vai causar mancha. A gente risca o quadradinho no lado avesso. Fica dessa forma. E vai costurar primeiro e depois a gente corta essas rebarbas. Não corte logo do tamanho certo, porque senão fica ruim para costurar. Depois que a gente faz isso, a gente pega um pedacinho do velcro, aí eu vou mostrar lá na máquina como é que a gente costura para ficar o velcro dentro das bolinhas que a gente riscou, um só, assim como tá esse, ó. Então aqui no lado direito é que a gente vai costurar o velcro, essa parte aqui do velcro que é mais fofinha. Então a gente vai colocando aqui o velcro, ó, tentando centralizar. Então deixa eu costurar aqui o do verdinho. Então você vai abaixar a sua agulha e fazer o contorno do quadrado.
Quando você vai passar 4 costuras, né? Uma em cada lado. Quando você chegar na 4ª costura, você passa uma em cima da outra, que é para reforçar um pouco essa costura e ainda dar o retrocesso para ficar bem fino. Assim eu costurei. Por que eu preciso desenhar? Eu não podia passar uma costura assim, mas é mais fácil para você passar a costura em cima do desenho que fez. Aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar o outro pedaço, um pedaço qualquer de retalho, colocar ó, direito com direito. E ainda você vai pegar qualquer coisa que você tiver para engrossar. Aqui eu estou usando a manta R1 porque é o que eu tenho aqui no momento. Mas pode ser um pedacinho de algodão cru, qualquer coisa, entretela também, qualquer retalhinho que sobrou, aqueles retalhinhos que a gente não joga fora. E quando você passar essa costura, já vai ficar certinho. Mas para desvirar, a gente precisa deixar um pouquinho aberto. Então vamos lá. Eu abaixo a minha agulha em cima do desenho que eu fiz. Vou dar um retrocesso, fazer o meu contorno. Você pode também diminuir um pouquinho o ponto da sua máquina. Se você estiver trabalhando com 3, coloque 2,5 ou 2. Agora sim eu vou cortar. Antes de cortar aqui o tecido, eu vou cortar a manta. Agora eu vou deixar uma margem de meio centímetro. E aqui por esse buraco é que a gente vai desvirar. A gente desvira, passa com o ferro e fecha o buraquinho. É possível virar ó, com a ponta da tesoura. E vai dar uns pontinhos aqui. Você vai fazer isso em todas as suas bolinhas e depois passar com o ferro. Vou fazer também o quadradinho para você notar como é. Então, para o quadrado, é importante que você comece aqui assim, ó. Não comece na pontinha, não. Comece aqui, dê um retrocesso. Você vê que eu dei um retrocesso bem pequeno aqui. Dê um retrocesso. Comece para que suas pontas do quadrado fiquem todas certas. E deixe um pedacinho aqui aberto, que é por onde a gente vai desvirar isso aqui. Corte o excesso do mesmo jeito que a gente fez com o outro. Agora é só desvirar, como a gente fez com a bolinha. E fechar o buraquinho à mão. Dessa forma você faz todas as 10 peças. Então, depois de pronto, ele vai ficar assim. Agora, a gente vai pegar a parte que é de 22 por 22, que é um quadrado. E vamos fazer umas linhas onde a gente vai prender a fita preta. Aqui assim, para formar o espaço do jogo da velha. A gente vai dividir por 3 aqui o nosso quadrado, só para a gente ter uma ideia do espaço, e dividir assim também, ó. Aí fez as marquinhas, a gente fez aqui já o jogo da velha, é só riscar, ó. Então eu vou pegar minha fita, cordão, qualquer coisa que você tem aí na sua casa. Não precisa se preocupar, é aproveitar o que já tem. Então eu vou pegar para cortar as fitinhas, é muito simples. Pega aqui, corta 17 centímetros. Todas as outras vai ter 17 centímetros. Se medir uma, pode medir as outras, que fica tudo certinho. Fez isso, no risquinho que a gente deu aqui, é só colocar, distribuindo um pouquinho. Eu deixei um pouco mais de 2 centímetros aqui para cima, um pouco mais aqui, é mais ou menos a mesma distância. Arma assim, passa uma costurinha da mesma cor da fita, dentro da fita. Depois que fizer as duas, aí vem passando por cima as outras duas, deixando o espaço aqui ó, de mais de 2 centímetros. Então agora você vai por cima do risquinho que você fez. Abaixa a agulha em cima da fita. O ponto normal que você já costura mesmo. Vamos lá. Pronto. Aí fizemos já o espaço do jogo da velha. Agora a gente vai costurar
o velcro nos espaços, são 9 espaços, né? Os pedacinhos do velcro contrário, aqueles que a gente cortou. Então a gente corta do mesmo tamanho. Vamos precisar de 9 pedacinhos desse, da parte crespa. Pronto, só é trocar a linha para ficar mais bonito, né, o trabalho da gente. Cada quadradinho, né, você vai centralizar o velcro e vai costurar um em cada espaço. Eu vou costurar aqui no meio, mas você vai fazer os outros 9 aí, que é do mesmo jeito, não tem mistério nenhum. É a mesma coisa que a gente fez no outro. Começa a costurar por um dos lados, faz o quadrado, depois termina fazendo um retrocesso reforçado. Agora os retângulos grandes que a gente tinha cortado lá no início, são 4. A gente vai pegar um só, colocar em cima da mesa e vir com o jogo da velha que a gente preparou. Então a gente vai colocar, deixando um espaço maior em cima. Quanto esse espaço, não precisa ter uma medida exata, mas você deixa um espaço maior em cima, um espaço menor embaixo, centraliza e dobra 1 centímetro essas partezinhas assim, ó. Vamos lá para a máquina para a gente passar essa costura. Pronto, agora vamos passar a costura formando o quadradinho. O que é importante aqui? Não comece das pontinhas, porque vai embolar. Então deixe para começar em um dos meios. Vamos lá. Pronto, assim. Agora vamos para a mesa para a gente armar a mochila. A gente já está caminhando para o final, né, da nossa peça. Pronto, agora eu vou pegar o meu pedacinho, né, de cadastro, de fita, o que você quiser usar. Pode até fazer com o próprio tecido, uma faixinha assim. Eu vou pegar, dividir ao meio, eu divido ao meio, corto, dobro e vou colocar 3 centímetros acima do fundo aqui da minha mochila. Então 3 centímetros eu coloco e prendo. Eu vou fazer isso dos dois lados. Pego uma das minhas partes cortadas e coloco ao direito com direito. Eu posso usar alfinete nesse momento para que não saia do lugar, né? Aqui no alto eu vou fazer o seguinte, eu também medir aqui, ó, 3 centímetros e colocar um alfinete, porque eu vou deixar essa parte aqui sem costurar, pelo menos 3 centímetros no mínimo aqui assim, do outro lado também. Vou começar a costurar aqui no alfinete, pezinho de máquina, venho costurando, fechando aqui em forma de U, deixando essa parte aqui de cima sem costura. Faço isso em uma e os outros dois que sobrou, eu vou fazer a mesma coisa, costurar em forma de U. Então vamos lá para a máquina para fazer essas costuras e a gente volta aqui para armar a mochila. Agora a gente baixa aqui a agulha antes do alfinete, né? Porque a gente vai dar o retrocesso. Dá o retrocesso, deixando os 3 centímetros lá para cima sem costura. Então vamos lá. Cuidado quando passar por cima, aqui mesmo o meu cadastro é bem grosso, então eu vou ter cuidado quando passar por cima. Se o seu for fininho, aí pode passar direto, se for uma fita, melhor ainda. Mas eu tava com esse cadastro aqui mais grosso, eu tô usando ele. Então vamos lá. Pronto, costurei um, agora eu vou costurar o outro. Prontinho, agora vamos lá pra mesa pra gente armar a mochila. Pronto, agora que a gente fez as nossas costuras, formando os dois saquinhos, a gente vai virar assim para abrir a costura e o trabalho ficar mais bonito. Então, só da partezinha alta aqui, onde a gente não fez a costura, eu vou borrifar um pouquinho, abrir e dar uma passadinha, assim, ó. E do outro lado também, a mesma coisa. Então, vou fazer isso nas 4 aberturas. Agora que a gente fez isso, aqui que é o forrinho,
jogar para dentro da peça, então vai ficar direito com direito, joga todo para dentro da peça, assim. A gente joga dessa forma e vamos juntar essas laterais, que a gente tá aqui, ó, com direito, então junta aqui as laterais, dobradinho, como tá, que a gente passou, dessa forma. Junta, põe o alfinete aqui bem na pontinha, põe o alfinete, vira o lado aqui, no outro lado também a gente vai colocar, ó, lateral com lateral, coloca aqui, ó, lateral com lateral, onde a gente passou, coloca o alfinete, vou mostrar bem direitinho como é que fica isso e onde a gente vai passar a costura. Então fica assim, ó, então tá o avesso aqui e o avesso aqui. A gente vai pegar essas bordas que acabamos de alfinetar, levar para a máquina e passar uma costura aqui, ó, uma costura bem rente aqui com 1 centímetro, passa aqui de um lado, vira e passa do outro. Não se preocupe que a gente consegue desvirar, porque essas partes daqui, ó, estão abertas. Então vamos lá para a máquina para a gente passar essas duas costuras e a gente volta aqui para desvirar. Pronto, agora vamos passar a costura aqui usando a distância do pé de máquina, né? Vamos lá, dá um retrocesso. Agora a gente chega nesse ponto aqui, que a gente já passou essa costura aqui em cima, e a gente lembra que essa parte ficou aberta, ó, das duas laterais, tem um buraquinho aqui. Agora a gente vai pegar por essa parte e vai puxar, ó, devagar, puxando tudo por um desses dois buracos, pode ser de um lado ou do outro, tanto faz. Aí, a gente vai pegar essa parte que é o forro, essa parte aqui que é o forro, e jogar tudo pra dentro. E nessa parte alta que a gente costurou, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai passar duas costuras paralelas, uma mais rente e uma deixando o espaço de mais ou menos 1,5 centímetro. Eu vou colocar o alfinete aqui nas aberturas da lateral, ó. Então, vai passar uma primeira costura aqui assim, que essa vai fazer o arremate, né, para não ficar isso aqui voltando. E depois a gente vai afastar mais ou menos 1,5 centímetro desse alfinete e passar uma outra costura assim, deixando esse espaço aqui, ó, onde eu tô passando a pinça aqui, ó, deixando um espaço de um pro outro, porque é por aí que eu vou passar o cadarço, né, ou o cordão, para poder a mochila ficar puxando e franzir a borda. Então vamos lá passar essa costura. Retrocesso no começo, retrocesso no final, né? Pezinho de máquina aqui no alto. Aí terminei essa primeira costura. Agora eu vou fazer a costura de baixo. Então eu deixo bem mesmo arrumadinho isso aqui, essa abertura, para que ela não desfie. Então eu abro a costura, coloco uma em cima da outra. Eu posso até colocar o alfinete aqui, ó, para prender. E aí eu já vou dar essa medida de 1,5 aqui assim. Você pega a fita média 1,5. Coloca tudo dentro, com a pinça pode colocar tudo pra dentro, pra costura não ficar realmente aparecida. Então vamos lá.
Fique atento nesse momento para a costura aqui, onde eu comecei, eu terminar minha costura junto e ficar essa bordinha toda bem feita assim. Toda assim. E essa abertura aqui, ela vai precisar ter mesmo, que é por onde a gente vai armar o cordãozinho, né, para puxar. Então vamos lá para a mesa para a gente agora finalizar somente colocando o cadastro. Agora que a gente já passou aqui a nossa costura da borda, que ficou as nossas aberturinhas dos lados, a gente vai pegar dois cordões de 1,5 m cada. São 2 cordões de 1,5 m cada cordão. De preferência que ele seja assim, ó, acetinado, para correr mais fácil. Aí a gente vai pegar o primeiro, deixa o outro aqui, né? A gente pega o primeiro, coloca um passa elástico para segurar, coloca assim no passa elástico, segura e enfia aqui assim, enfia na parte de trás. E depois a gente passa na parte da frente. Vem contornando aqui a parte da frente. Isso. Vai ficar assim, ó, as duas pontas para o mesmo lado. As duas pontas aqui, ó, para o mesmo lado. Aí, a gente vem aqui na parte onde a gente deixou esse cadastro e enfia de baixo para cima. Enfia de baixo para cima, tira, dá um nozinho na ponta, agora uma ponta segura, né, para não desmanchar. Eu gosto de juntar as duas pontas assim e queimar, porque aí fica mais segura. Aí a gente vai levar essa pontinha que tá emendada para dentro, para não ficar feio. Pronto. Aí dessa forma eu passei em um lado. Eu agora preciso passar o outro cordão do outro lado. E aqui o joguinho da velha, né? Que a gente vai armar o nosso jogo da velha. Dessa forma a gente ficou com a nossa peça aí bonita, prontinha pra gente vender bastante. Eu espero que você tenha gostado muito desse passo a passo. Faça bastante, fature bastante e até o próximo vídeo.